eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta, por favor. Abra aí a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versículo de número 16. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 16. Mateus 6, 16. Quantos encontraram? Diga amém aí. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E o teu Pai, o que ele faz? Te vê em secreto, te recompensará. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, que flua a vida desse altar. Ó Deus, não me permita pregar e falar como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Ó Pai, da mesma forma que os discípulos no caminho de Emaús tiveram o coração aquecido pela exposição da sua palavra, aquece o nosso coração pela exposição das Escrituras, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade em cada lar, em cada casa, em cada pessoa aqui presente. Estando Pedro ainda a falar, o Teu Espírito caiu sobre a casa de Cornélio. Faça isso, ó Pai, que o Teu Espírito tenha poder de curar enquanto a gente ministra, de batizar no Teu Espírito, libertar pessoas durante essa pregação, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais. O primeiro dia que nós começamos com esses temas, nós falamos sobre as Escrituras, sobre a importância de ler a Bíblia diariamente, de não apenas ler na igreja, mas de ler continuamente, de ler todos os dias, de conferir o que se prega, de cada palavra que você ouvir, seja pela internet ou aqui na igreja pregada, que você confira os textos. E depois nós falamos sobre a oração. Então, a leitura da Bíblia com a oração. Nós falamos da oração de Jesus. Depois à noite nós falamos sobre a oração em línguas, a oração em outras línguas, que também não é só para a igreja ou para o momento de essas espirituais, que é para você orar o tempo todo em línguas, que é uma recomendação bíblica. E hoje pela manhã nós falamos sobre a adoração, a importância da adoração, que a adoração, quem está em adoração está atraindo a presença manifesta de Deus, e está transformando o ambiente que ela está, interno e externo. E agora nós vamos falar sobre o jejum, também uma prática das disciplinas espirituais. E eu fico pensando, irmãos, antes de ministrar, eu fico pensando o que aconteceria com alguém que começasse, que decidisse diligentemente aplicar na sua vida as disciplinas espirituais, começasse a ler mais a Bíblia, a se dedicar às Escrituras, começasse a orar mais,
começasse a orar em outras línguas, começasse a viver um ambiente de adoração nos seus locais, no seu trabalho, na sua casa, que colocasse louvor e durante o louvor vivesse em adoração de espírito e em verdade, e vivesse uma vida disciplinada de jejum. Eu fico me perguntando o que aconteceria com uma pessoa dessa, o que aconteceria conosco, se um dia nós olharmos para nós mesmos e dizer assim: poxa vida, a partir de agora serei disciplinado dentro daquilo que Deus está pedindo para mim. Irmãos, haverá uma revolução espiritual na nossa vida, no nome de Jesus. O texto que nós lemos começa dizendo assim: quando jejuardes. Dentro das disciplinas espirituais, é interessante que o texto não começa dizendo assim: se jejuardes, é quando jejuardes. Toda vez que eu prego, eu preciso frisar isso. Não é se, é quando. Nós não encontramos uma ordem expressa de Jesus assim, jejuais, como um mandamento. Mas nós vamos encontrar na Bíblia, inclusive nesse texto, uma expectativa de Deus. Deus espera nos encontrar em jejum. A palavra não é se, é quando. Isso indica que Jesus não está gastando tempo para pedir os discípulos para jejuarem. Jesus parte de um pressuposto que eles já irão fazê-lo. E se eles já irão fazê-lo, Jesus está mais preocupado em ensinar como fazer do que pedir para fazer. Porque o cristão, dentro da estrutura judaico-cristã, já se pressupõe uma vida disciplinada no jejum. Disciplinada é quando. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sei que você vai fazer, quando você fizer, não faça dessa forma, faça dessa. Irmãos, jejum é parte da nossa disciplina espiritual. Jejum é algo contemporâneo, jejum é para os nossos dias. Amém, amém. E quando nós vamos olhar à luz da Bíblia, os grandes homens de Deus jejuaram. Os grandes homens de Deus viviam vidas de jejum. É claro que nós não vamos separar as disciplinas, elas são linkadas, elas são conectadas uns com as outras. Jejum tem que ser associado à leitura da Bíblia e à oração. Jejum sem oração e leitura bíblica não é um jejum, pode ser chamado até de dieta, menos de jejum. Mas eu vou frisar sempre o jejum aqui, porque essa é a nossa disciplina que vamos trabalhar hoje. Os grandes homens jejuaram. Você vai ver ao longo das Escrituras homens que tocaram de forma extraordinária a sua geração. Eram homens de jejum. Eram homens que investiam tempo a sós com Deus em jejum. Eram homens que conheciam o lugar chamado de secreto. Eram homens que passavam parte do seu tempo em jejum. Não só uma oração, mas uma oração associada de jejum. Se você pegar os homens bíblicos, por exemplo, Moisés, quando foi receber a lei, ele jejuou 40 dias. O próprio Jesus, quando foi manifestar a graça, também jejuou 40 dias. Você vai ver Elias jejuando, Eliseu jejuando, os apóstolos jejuando. Você vai ver o tempo inteiro os homens jejuando. Se você pegar na nossa era, os homens que mais tocaram o mundo pós-bíblico, os homens das gerações, foram homens de jejum. Se você pegar os pastores contemporâneos, os que inspiram, os que tocam, os relevantes, são homens de jejum. Jejum. Se você pegar o maior sermão já pregado na história, eu gosto muito desse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, sermão pregado por Jonathan Edwards. A Bíblia diz que, a história diz que durante esse sermão, o sermão teve tanto impacto, mas tanto impacto que algumas pessoas pediram assim: Jonathan, pare de pregar. Outras se agarravam nos pilares da igreja, outras achavam que o chão da igreja ia abrir e que eles iriam cair no inferno vivos. Tamanho impacto desse sermão. Mas a biografia diz, você pode conferir no livro Heróis da Fé, a biografia diz que esse pregador, antes de pregar esse sermão, ele ficou 3 dias e 3 noites em jejum, dizendo: Senhor, dai-me a Nova Inglaterra.
Se a gente for olhar para a vida dos grandes homens, todos eles, eu quero repetir e frisar isso, eram homens de jejum. Há uma expectativa que Deus, há uma expectativa do coração de Deus, que Ele te encontre no secreto, que Ele te encontre no lugar onde as pessoas não podem te ver, mas Ele pode te contemplar e te encontrar em oração, não só em oração, mas em oração associada a jejum. Se você pegar a sua Bíblia e abri-la em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que estando os apóstolos servindo ao Senhor e jejuando, ali você vai perceber um gerúndio, um verbo de ação contínua ou continuada. Logo nós percebemos que era uma prática, era uma vida. O jejum fazia parte da vida da igreja primitiva. A igreja que nos inspira, a igreja que é modelo para nós, a igreja que precisa ser copiada e imitada, é uma igreja que o jejum é a prática dela, é a vida dela, é a essência dela. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 9,15, você vai perceber que Jesus disse que quando Ele fosse levado ao céu, fosse assunto ao céu, haveria uma necessidade da igreja jejuar. Irmão, jejum não é uma opção para nós, jejum não é uma escolha para nós. À luz da Bíblia, jejum é uma questão de sobrevivência espiritual. E eu queria trabalhar com os irmãos. Volte os seus olhos de novo para Mateus 6,18. Eu queria nessa noite focar essa mensagem para essa palavra. Mateus 6,18, olha só. Com o fim de não parecer aos homens que jejuam, a fim de teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Fala comigo assim: recompensará. Irmãos, a máscara está parada, tem que falar mais alto. 1, 2, 3 e recompensará. Será que o texto está dizendo isso? Existe uma recompensa para quem jejua? Será que é isso que Deus está tentando dizer para nós? Será que o texto não está dizendo aqui, não existe um verbo no imperativo, mas existe uma expectativa? Ou seja, Jesus não está obrigando a igreja a jejuar, mas Ele está dizendo que quem jejua vai viver recompensa. Se você pegar essa palavra recompensa no grego, é mitos, quer dizer valor pago pelo trabalho. Valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa, usado do fruto natural do trabalho árduo ou esforço. Jesus está dizendo assim: quando jejuardes haverá uma recompensa, haverá um salário, haverá um pagamento, haverá uma recompensa. Os céus vai te premiar. Entenda bem e contextualize o que ele está dizendo. Os céus vai dar a você uma paga do seu jejum. Ou seja, o jejum vai fazer você enriquecer espiritualmente. O jejum vai fazer você crescer espiritualmente. Existe recompensa para quem jejua. Pastor, se eu não jejuar, eu estou pecando, pastor? Se eu não jejuar, irmãos, eu creio que não. Eu creio que não é pecado não jejuar. Eu creio que não. Mas quem jejua, acessa níveis maiores em Deus. Deixa eu falar algo para você. Se você não quer crescer em Deus, se você não quer crescer o nível das águas, se você não quer viver algo extraordinário em Deus, por favor, não jejue. Fique como você está fazendo, não jejua não. Se você jejua, para de jejuar. Faz isso não jejua não. Agora, se eu estou pregando para pessoas que querem mais de Deus, se eu estou pregando para pessoas que têm fome de Deus, se eu estou pregando para pessoas que querem ver algo extraordinário, que parece que sente que tem mais, eu quero ver mais, Senhor, tem mais de tudo que eu já vivi. Irmãos, o caminho é o jejum, é a prática do jejum associada às disciplinas espirituais. Irmãos,
recompensa. E eu queria falar, tem muita recompensa, mas eu queria falar de 3. Tem muita, jejum vai te levar em muitas e muitas recompensas. Eu queria falar de 3 recompensas. 3. A primeira delas, comunhão com Deus. Segunda, autoridade espiritual. E terceira, vitória sobre as tentações. Quem vive prática regular de jejum vai viver uma vida de comunhão com Deus mais intensa. Eu acho que o celular que está tocando esse está me filmando aqui. Tem alguém tentando me ligar aqui lá da gravação. Ou então é pro Danilo. Ou é pro Danilo ou é para mim. Ou então é pro Isaac. Quem vive uma vida de jejum tem muitas recompensas, mas eu quero destacar 3 que irá acontecer na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa que vive uma prática regular de jejum. Comunhão com Deus, autoridade espiritual e vitória sobre as tentações. Vamos falar primeiro de comunhão com Deus. Abra sua Bíblia lá, Mateus 9. Mateus capítulo 9, versículo 15. Pega o versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? Olha só, os discípulos de João estão jejuando. Por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Quando nós olhamos para a questão de jejum, a explicação de Jesus para o jejum, Jesus vai dizer que o jejum atrai a presença do noivo que foi tirado. O jejum, Jesus está dizendo assim: o noivo está com eles presentes. Enquanto o noivo está presente, não é para jejuar, é para fazer festa, é para comemorar, é para comer. Mas depois que o noivo for tirado, eles sentirão a necessidade de jejuar, porque o jejum atrai a presença do noivo. O texto que nós lemos de Mateus 6,18 diz sobre o secreto. Alguém que vive uma prática regular de jejum tem uma comunhão com Deus mais intensa. Quem que estava jejuando e você percebeu que pelo jejum e a oração você percebeu que estava mais sensível à presença de Deus? Temos alguém aqui assim? Você começou a jejuar, então você entra para esse lugar de oração, entra para o seu secreto, e você não sabe explicar como, mas você percebeu que parece que está atraindo o noivo de forma mais fácil, a presença de Deus. Porque quem tem uma vida regular de jejum, vive uma vida de comunhão com Deus mais forte, mais intensa. Se você abrir a sua Bíblia, não vou abrir todos os textos por causa do tempo, mas se você abrir a sua Bíblia em Joel capítulo 2, versículo 12. Aliás, irmãos, esse eu preciso abrir, corre lá. Joel capítulo 2, versículo 12. Diz assim, Joel 2,12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 17, parte A: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Agora, se você perceber, a partir do versículo 28, vai começar a dizer sobre a descida do Espírito Santo. Eu estou dizendo que quem vive uma prática de jejum constante, vive uma vida com um relacionamento com Deus mais intenso, e por isso começa a experimentar níveis de relacionamento mais forte. Joel está dizendo sobre um avivamento que tem que chegar no versículo 28.
No versículo 28, Deus tem um derramamento do Espírito. No versículo 28, os céus se abrirão. Mas no versículo 12, a resposta de Deus é: jejuem, orem, chorem. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Avivamento. Você não vai trazer avivamento com festa. Nós não iremos trazer avivamento com dança. Nós não iremos trazer avivamento, irmãos, com relacionamentos humanos e churrasco. Apesar de ser muito bom, eu gosto dessas coisas. Nós não vamos gerar avivamento promovendo festa para os irmãos. Eu gosto disso, mas isso não vai promover avivamento. O que vai promover avivamento é jejum, é lágrima, é pranto, é arrependimento. O que Joel está dizendo é: chore, ministros, chore, sacerdote, jejue, rasgue o coração e não as suas vestes. Versículo 28, e acontecerá que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Quem vive uma prática regular de jejum, oração e pranto e choro, vai viver um avivamento. Se nós aqui em Lagoinha Promissão queremos viver um avivamento pessoal e coletivo, só existe um caminho: que façamos as nossas festas, que tenhamos os nossos discipulados, que tenhamos nossos grupos pequenos regados à comunhão da mesa, mas que sejamos nós, homens e mulheres, queremos chorar diante do altar do Senhor, em jejum, em pranto, coração rasgado, e dizendo: Senhor, poupa o teu povo, venha o teu Espírito, venha o teu Espírito, venha o teu Espírito. A segunda coisa que eu queria destacar para os irmãos é: se quem jejua vive níveis de relacionamento, quem vive uma prática regular de jejum também vai viver um nível de autoridade espiritual maior e mais forte. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus 17. Vocês estão comigo, irmãos? Mateus 17, versículo de número 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. O que Jesus está dizendo aqui, esse texto foi mal interpretado algumas vezes, porque os ministros diziam assim: eu vou jejuar hoje para ir para a igreja pregar, vai que alguém fica endemoniado, eu não estou de jejum e não vou conseguir expulsar o demônio. Não é isso que o texto estava dizendo. O que o texto está dizendo é que níveis de autoridade espiritual requerem níveis de disciplinas espirituais. O que o texto está dizendo é que alguém que está com as disciplinas espirituais em dia de jejum e oração terá autoridade suficiente para expulsar qualquer tipo de demônio. Agora, esse texto é ativo e passivo. Por quê? Porque Jesus vai falar sobre a fé. Uma pessoa que vive prática regular de oração, ela terá autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios, mas ela também vai viver um nível de crescimento de fé, porque se existe uma batalha espiritual na vida de todo cristão, é para que a sua fé não cresça. Nós já pregamos aqui na igreja e explicamos que a fé cresce, que o segredo da fé é que a fé se desenvolve, a fé cresce, e a maior luta de Satanás é para que você não cresça em fé, porque se você crescer em fé, você vai acessar níveis do impossível. Amém? Se você acessa níveis de fé, você aumenta os milagres que vão seguir você. Se você ler Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, a Bíblia diz assim: esses sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão em serpentes. Aqueles que creem. E a Bíblia está dizendo que quem vive prática regular de jejum e oração terá autoridade sobre o mundo espiritual, para dar ordem a demônios, dizer assim: saia em o nome de Jesus. Terá autoridade sobre espíritos malignos e também viverá uma vida de fé sempre crescente, que possibilitará essa pessoa a viver níveis extraordinários de fé e comandos de fé. Vocês estão comigo? Amém. Vem comigo em Lucas. Como que funciona o mundo espiritual, irmãos? O mundo espiritual funciona por autoridade. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Por que eu preciso ver prática de jejum e oração e intimidade com Deus para poder exercer autoridade sobre o mundo espiritual? O mundo espiritual, ele é feito por princípios e por legalidade, por autoridade. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpião, e sobre todo, fala comigo assim, todo, fala assim, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Os discípulos voltaram alegres: Senhor, eu liberei o comando. Lembra que lá atrás os discípulos liberaram um comando e o demônio simplesmente não saiu, aquele jovem não foi curado. Mas agora, na missão dos 70, Jesus envia e libera uma autoridade, e eles voltam cheios de alegria: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Deus diz: eu vos dei autoridade. Eu vos dei, é dado, eu te entreguei a autoridade. Irmão, isso é tremendo. Sabe onde nós vamos buscar autoridade? No secreto. A autoridade não se busca em público. A autoridade se busca no secreto. A autoridade se busca no jejum do secreto. Porque crescer em níveis de autoridade, níveis de comando, requer níveis de entrega. Quando eu leio isso, eu lembro daquele centurião romano que falou assim: Jesus, meu servo está enfermo, eu preciso que ele seja curado. Jesus disse assim: eu vou na sua casa. O centurião falou assim: não precisa. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai, a esse vem, ele vem. Senhor, uma só palavra que o Senhor liberar, e o meu servo ficará curado. Sabe o que aquele centurião está dizendo? Eu sou um centurião, eu sou autoridade militar. Quando eu digo a um soldado: vem, ele não me pergunta por quê, ele diz: sim, Senhor. Quando eu falo o soldado vai, o soldado não me questiona, ele obedece, porque eu sou sujeito à autoridade. Ele está dizendo: Jesus, eu sei o que é autoridade, eu estou debaixo de autoridade, eu delego a autoridade, e eu preciso ser obedecido, porque eu estou debaixo de uma autoridade. Ele fala: Senhor, o Senhor tem autoridade, libera a palavra e vai acontecer. Irmãos, a nossa autoridade, ela é delegada por Jesus, e é por isso que nós podemos expulsar demônios, pisar em serpentes e escorpião.
Deixa eu falar para vocês. Nós, cristãos, não temos medo de macumba, não temos medo de feitiço, não temos medo de despacho, não temos medo de voodoo, não temos medo de umbanda, quimbanda, sei lá qual é a banda, não tem medo de nada desse negócio. Por que não, pastor? Porque nós estamos debaixo de autoridade. Só por isso. Pastor, o senhor é alguma coisa? Não, nada. Eu estou debaixo. Alguém chegou para mim e falou assim: filho, eu te dou autoridade. Alguém chegou para você e falou assim: filho, filha, serva minha, filha minha, eu te dou a autoridade. Quem recebe essa palavra? Autoridade. Você tem autoridade para dizer: em um nome de Jesus, sai agora, está desfeita agora, está quebrada agora. Aleluia. Poder que Deus nos deu. Se a igreja descobrisse, se os servos de Deus descobrissem quem são em Deus. Eu não posso deixar de contar isso. Eu tive uma experiência. Eu tive um acidente de moto. Eu já contei isso aqui, preciso repetir, alguns irmãos não estavam na época. Eu tive um acidente de moto. E eu, graças a Deus, não me machuquei, mas não tinha acostamento onde eu estava. Eu coloquei a moto bem no cantinho da mureta, tentava atravessar, com o pneu estourado, tentava atravessar aquela rodovia e não conseguia, carro após carro, horário de pico, não conseguia atravessar. Mais de uma hora tentando empurrar uma motocicleta para atravessar a rodovia, não conseguia. De repente uma viatura passa e me vê ali no canto, para a viatura. Eu lembro como se fosse hoje, um policial sai daquela viatura, vem andando meio que no canto. Aí daqui a pouco ele vai para o meio da rodovia e estende a mão. Quando ele estendeu a mão, os carros começaram a parar, irmãos. Um após o outro, parando. Vieram aquela fila de carro, como se fosse um sinal vermelho ali, um farol. Aquele policial olhou para mim e falou assim: ó. Aí está eu lá, ó, empurrando a bicicleta, a moto, olhando para ele, pensando assim: rapaz, isso é autoridade. Agora a pergunta é: dava para eu chegar lá no meio da rodovia, estender a mão, mandar os carros parar, os caminhões pararem? Por que não? Por que não? Quem me ajuda aí? Tira a máscara e fala alto. Tira não, abaixa só e depois volta. Não tinha autoridade delegada para aquilo. A pergunta é: o que mostrou para aqueles carros e caminhões que aquele policial tinha autoridade para fazer aquilo? A roupa que ele estava vestindo. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos revestiu de autoridade. Deus te revestiu de autoridade. Se eu ficasse com a minha mãozinha lá, o caminhão ia passar. Não ia nem ver. Atos, eu falei semana passada, tem que repetir isso aqui. Atos 19, versículo 15. Paulo está expulsando demônios. Quando Paulo expulsa demônios, a Bíblia diz que os demônios saem. De repente vem 7 sacerdotes, filhos de Seva. Eram sacerdotes ambulantes. Se eram ambulantes, não estavam debaixo de autoridade. E tentaram expulsar demônio e falaram assim: eu te expulso pelo nome de Paulo, pelo nome do Deus a quem Paulo prega. E os espíritos malignos disseram: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é você? Sabe o que aqueles espíritos estavam dizendo? Eu não reconheço a sua autoridade. Irmão, sabe onde nós vamos aumentar o nosso nível de autoridade? No secreto. Níveis de comando. Eu estou usando aqui um termo militar, mas só para que a gente entenda melhor. Sabe onde você receberá patentes espirituais? No mundo espiritual nós podemos subir de níveis. Não níveis eclesiásticos, que no eclesiástico ninguém é maior do que o outro. O pastor não é maior do que o diácono. O pastor não é maior do que o missionário. Não existe ordem.
ali em Efésios 4:8 diante, não tem ordem de importância. Todos somos importantes para a mesma causa, para o mesmo reino, em lugares diferentes. O evangelista fora da igreja, ele é muito melhor do que eu. Então não é crescer de forma na estrutura administrativa também, não. É crescer em posicionamento em Deus, é crescer em influência, em impacto, em comando para o mundo espiritual. Vocês estão comigo? E só tem uma receita para isso. Só tem um lugar que nós podemos fazê-lo: em jejum e oração. E por último eu queria dizer, nós falamos que quem vive uma prática de jejum, vive relacionamento mais intenso com Deus, vive níveis de autoridade espiritual e vive em vitória sobre as tentações. Vitória sobre as tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1. Nós conhecemos o texto, que é o texto onde Jesus vai jejuar. Muitos de nós dizem: Jesus estava jejuando, o tentador se aproximou e tentou pelo jejum. Os melhores teólogos, por exemplo, o pastor Luciano Subirá, que é um dos maiores expositores bíblicos da atualidade, acredita que Jesus percebe que será tentado, então jejua. Jesus percebe o nível, a intensidade da tentação, então ele coloca uma intensidade de jejum. Ele vai fazer um jejum no que a ciência chama de o tempo máximo que um corpo humano pode suportar, 40 dias. Jesus entendeu que o Satanás iria tentá-lo, então ele jejua. Porque eu vou te mostrar que à luz da Bíblia, que a prática do jejum está intimamente ligada com a nossa força e resistência espiritual no que tange a resistir, a fugir das armas, das armadilhas de Satanás. Quem vive uma prática regular de jejum, vive em vitória sobre o pecado. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós não podemos confundir provação com tentação. Provação, fora para dentro, de fora para dentro, é uma provação. Pastor, estou vivendo uma provação, ou seja, aconteceu alguma coisa fora que está me atingindo de alguma forma. Eu estou vivendo um tempo de provação, é uma prova. Agora, a tentação não é nada que está fora. A origem não é fora, a origem é dentro. Porque a Bíblia está dizendo que a tentação, ela é gerada na nossa própria cobiça, na nossa própria natureza inclinada para o mal. Nós temos uma natureza adâmica, uma natureza inclinada para o mal. Nós temos uma natureza que estamos como Paulo em Romanos 7, o bem que queremos fazer não fazemos, o mal quando a gente vê já fez. Nós temos uma natureza que Davi disse no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me gerou a minha mãe. Nós temos uma natureza de Romanos 5,12, até sobre quem não pecou havia semelhança do pecado de Adão. Nós temos uma natureza caída, uma natureza corrompida, e é nessa natureza, internamente falando, a nossa carne é que vai ser gerada as tentações. Ou seja, a provação é algo que gera fora, a tentação é gerada dentro.
de dentro para fora. Provação, fora para dentro. Tentação, dentro para fora. Satanás vai ter que armar alguma coisa. Ele vai tentar preparar alguma coisa. Mas o gatilho já está na sua natureza, na nossa natureza caída. Agora, pastor, por que o jejum tem alguma coisa a ver com vitória sobre as tentações, sobre o pecado? Porque o jejum bíblico, ele toca a alma. Fala comigo assim, alma. Fala alma. O que é alma na Bíblia? Alma é a sede das emoções e dos desejos. Abra sua Bíblia em Salmo de número 32, versículo 13. Salmo 32, 13. Desculpe, 35, 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, em oração me inclinava sobre o peito. Se a tentação é algo que ela acontece dentro, se o maior problema nosso são os nossos desejos, é por isso que o D.L. Moody tem uma frase que diz: o homem pelo qual eu mais tive dificuldade de lidar é comigo mesmo. Desejos, cobiças, emoções. Mas a Bíblia está dizendo que quando nós estamos em jejum, nós estamos tocando a nossa própria alma, que é a sede dos nossos desejos e das nossas emoções. É por isso que quem jejua, que quem tem vida regular de jejum, está se fortalecendo, porque o jejum não está tocando o seu corpo. Ah, pastor, eu emagreci alguns quilos jejuando. Não é o propósito. Ainda que o jejum abençoe o corpo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo para vocês. Alguns anos atrás, a maioria dos especialistas diziam que o jejum faz mal, que a pessoa fica com tonteira. A ciência moderna descobriu que não. Depois você pesquise. A ciência moderna descobriu que o jejum traz dezenas, talvez centenas de benefícios para o corpo humano. Se não me falha a memória, pesquisem depois, é porque veio aqui no espontâneo, eu não pesquisei para falar isso aqui. Se não me falha a memória, o ganhador do Prêmio Nobel da Ciência do ano de 2016, um japonês, falou sobre a autofagia, que é a capacidade da célula em fazer, eu vou usar um termo popular, fazer um detox da célula enquanto a pessoa jejua. E exatamente aquele momento quando você acha que está tonto, passando um pouco de mal, é aquele momento que o seu corpo está desintoxicando das impurezas. Fizeram um estudo dizendo que quem jejua, os níveis de colesterol, de glicose, eles são regulados. Enfim, pesquise depois, é só abrir um parênteses para desmistificar essa ideia que jejum faz mal. Com todo respeito, vai ter muito clínico por aí falando que faz mal, mas se a gente consultar os megas, os doutores, os campeões de prêmios internacionais, todos eles vão dizer que jejum faz bem para a saúde. Eu não vim aqui recomendar jejum para emagrecimento, eu não vim aqui recomendar jejum para academia, como muitos têm feito, jejum intermitente, eu não vim fazer isso aqui. O nosso jejum, ele vai afligir a nossa alma. Pode ter resultados no corpo? Pode ajudar a questão da saúde? Pode, mas ele vai afligir a nossa alma, o centro das nossas emoções e dos nossos desejos. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versículo de número 13, eu vou terminar aqui. Porque Jesus, quando deu a palavra, nosso texto que nós lemos foi Mateus 6,16. O jejum está associado à oração, o jejum associado à oração diária. E aqui nós estamos na oração do Pai Nosso, Mateus 6,13. Mateus 6,13, oração do Pai Nosso. No mesmo contexto da oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre o jejum.
E o que nós temos na oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, é um esboço de oração, é o que devemos orar todos os dias. Versículo 13: e não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Nós precisamos fazer essa oração todo dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Eu posso abrir um outro parênteses para explicar algo para vocês aqui? Dentro da tentação, também não estava no script. O pastor Orey Beruber tem uma frase que diz: quem confessa a tentação não confessa o pecado. Quem confessa a fraqueza não confessará o fracasso. Se você é um homem, de repente está sendo tentado lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola ou na igreja, está sendo tentado a trair a sua esposa, procure um homem de confiança, o seu pastor ou um líder, alguém de confiança, para você conversar com essa pessoa e você não cairá. Você, irmã, de repente está sendo tentada a trair o seu esposo, na sua sexualidade, enfim, procure uma pastora, pode ser a minha esposa. Você que é homem, pode ser a minha, pode ser uma líder, pode ser uma mulher de confiança, uma mulher espiritual madura, pode ser tua mãe, mas procura alguém para você confessar a tentação, porque quem confessa a tentação não confessa o pecado. Ah, pastor, mas se eu confessar a tentação, pastor, eu vou ficar envergonhado. Vergonha, irmão, é ter que confessar adultério depois. Vocês estão comigo? Sim ou não? Ah, pastor, mas esse negócio não é bíblico não. Tiago fala sobre isso. Eu não estou falando de confessar igual a gente fazia para o padre, com todo respeito, não estou falando mal aqui da igreja católica, e confessar para padre perdoar, porque o homem não pode perdoar pecado. Quem perdoa pecado é Deus, mas lá em Tiago fala que quando nós confessamos um ao outro, nós somos curados. Quer perdão? Confessa para Deus. Quer cura? Confessa para alguém. Sabe por que tem muita gente que cai? Depois que cai se arrepende, porque está andando no escuro, andando no escuro, andando no escuro. O que precisa fazer? Jogar luz, porque ninguém cai em luz. Todas as vezes que nós jogamos luz numa situação, a probabilidade da queda, ela cai para quase zero. Vocês estão comigo? Eu estou falando sobre o jejum, uma prática de jejum, uma prática de disciplinas espirituais, vai nos levar a viver comunhão poderosa com Deus, vai nos levar a viver nível de autoridades poderosa em Deus, e vai nos levar a uma vida de santidade, de santificação, porque teremos vitória sobre a natureza, vamos mortificar a nossa carne, vamos tocar a nossa alma. Amém? Fique em pé, por gentileza. Eu posso pregar sobre o jejum, irmãos, mas eu não tenho poder de colocar você no seu quarto em jejum. Eu posso falar sobre o jejum, mas não me foi dada a capacidade de fazer você jejuar. Esse não é o meu papel, esse é o papel do Espírito Santo. Quando você ouvir Deus colocar no teu coração para jejuar, jejue. Uma vez alguém perguntou para mim assim: pastor, está me dando as vontades de jejuar, será que é de Deus? Eu pensei, de Satanás, que não é. Irmãos, a questão não é o modelo de jejum. Na Bíblia nós temos jejum parcial. Você tira algumas coisas, por exemplo, Daniel tirou apenas algumas coisas. Nós temos jejum absoluto, a pessoa não come nem bebe. Temos jejum que a pessoa come, bebe só, não come e fica o tempo bebendo água. Mas na verdade, a suma de tudo é abster-se de algo bom para conquistar algo melhor. É fome de Deus. Que o Espírito Santo
ministre o teu coração, alcance espaço em teu coração, no meu coração, para nos levar para o lugar do secreto, do jejum, da oração, da leitura bíblica, da oração em línguas, do choro e do quebrantamento. Todo avivamento começa com lágrimas no altar de arrependimento e termina no campo missionário, servindo a Deus com autoridade. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. E durante a adoração, eu queria que você orasse, que você conversasse com Deus. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como flecha sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O contexto aqui de Isaías 58 é um lamento de Deus também aqui em Isaías 58.
Porque Israel jejuava, fazia longos jejuns, mas oprimia ao necessitado, ao pobre. Não vestiam nu, não dava o pão para o faminto. Sabe o que eu aprendo? É Deus dizendo assim: eu não quero sacrifício, eu quero o coração, eu quero obediência. Eu preguei sobre o jejum, mas eu queria terminar dizendo: não adiantam jejuns para penitência, para sacrifício, não é esse o propósito. Deus está dizendo assim: o melhor jejum é a piedade, é a entrega, é o coração. Vamos jejuar, mas que sejamos obedientes. Cumpramos a religião vã que Tiago diz. Que Deus nos transforme em pessoas melhores. Todos nós, a começar por mim. Preciso de mudança na minha vida, mudança no meu caráter, mudança nas minhas escolhas, mudança no que penso, no que falo, no que sinto. Esse é o jejum do secreto. Sabe o que Deus está dizendo? Que quem está no secreto, recebendo recompensas do secreto, manifeste publicamente aquilo que você recebeu no seu quarto, tocando as pessoas de forma efetiva. As pessoas vão ver a nossa espiritualidade. Não é pelo tanto que a gente ora ou jejua, até porque isso é feito de forma secreta. Mas sabe uma parte do jejum que não é secreto? É a transformação de Deus na nossa vida. Que as pessoas vejam você, vejam a mim, transformados, abençoados para abençoar, tocados para tocar, cheios para transbordar, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? A nossa fé não é religião, a nossa fé é relacionamento com Deus. Que Deus nos encontre no nosso quarto, ou no escritório, ou num carro, onde for, ou debaixo de uma árvore no monte, mas que Deus nos encontre com uma vida devota a Ele, no nome de Jesus. Amém? Vamos embora, irmãos. Feliz de ver vocês, feliz de ver alguns que não estavam vindo, feliz de ver vocês.